Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que a gente roda Brasil afora para entender como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora para o Paraná, município de Itambaracá. Vamos conversar com o produtor rural Mário Teixeira Marinho Neto. Seja muito bem-vindo, Mário. Oi, bom dia a todos os ouvintes, Notícia Agrícola, muito obrigado. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição de vocês. Mário, me diga uma coisa, milho safrinha por aí, como é que está o desenvolvimento? Foi possível plantar dentro da janela? Sim, plantamos dentro da janela. Em relação ao ano passado, plantamos até uns 20 dias mais cedo do que o ano passado. Eu, particularmente, plantei quase 30 dias antes, porque ano passado, na colheita, choveu muito e nós não conseguimos entrar com as colheitadeiras, entendeu? Esse ano, como faltou chuva na colheita, deu intervalo para a gente entrar. Nós começamos a colher dia 10 de fevereiro esse ano, então a janela foi boa esse ano. Certo. E aí, pensando nessa questão da janela, como que o clima tem se comportado até então, desde fevereiro até agora, então, dia 23 de abril? Olha, veio muito bom no começo, né? A gente veio plantando, chovendo. Depois, mais no final, ali, começo de fevereiro ali, depois começou a cortar um pouco, entendeu? Nós finalizamos o plantio mais ou menos dia 3 de março, já com pouca chuva, né? Chovendo pouco aqui na região. Mas os milhos estão bonitos os milhos. Na minha concepção, eu acho que perdeu um pouco porque como faltou chuva logo depois que ele germinou, veio faltando chuva, não vem chovendo bem aqui na região, já há 2, 3 anos que está faltando chuva na região, e então eu penso que ele perdeu um pouco o potencial produtivo. E olhando para esse cenário, né, hoje, dia 23 de abril, para o retrato desse momento que você falou, então, que acha que tem uma perda já de potencial produtivo, a gente consegue estimar uma porcentagem dessa perda consolidada? A minha lavoura, eu falo que perdeu de 10 a 15% do potencial produtivo do milho. Tá? O ano passado nós fechamos em 230 sacas por alqueire, eu fechei. E então, em relação agora a esse ano, é cedo para falar ainda. Tem muita água passada debaixo da ponte, né, no ditado popular. Quer dizer, o milho estava, na região o milho está embonecando agora, né? Ainda não está em milho verde, então tem muito tempo para rodar ainda. Precisamos de mais chuvas, né? Mas até agora, no momento, eu acho que ele perdeu um pouco em relação à caixa de produção dele. E justamente por causa desse período de estiagem. Perfeito. Faltou chuva ali atrás, choveu agora na região, choveu 50 milímetros, 60, 40, 30, mas choveu em toda a região, foi generalizada a chuva. Agora, na última semana? Há 10 dias atrás. Certo. E aí foi possível dar um alívio para esse milho? E também eu queria já emendar outra pergunta. Você falou da questão da perda do potencial produtivo. Teve alguma pressão por pragas ou doenças até o momento? A chuva que veio deu um alívio, melhorou muito a qualidade visualmente olhando da lavoura, entendeu? E teve sim uma pressão de percevejo no começo, entendeu? Todos os produtores aqui teve problema de percevejo, né? Houve danos, deu uma pequena perda, mas não é que afetou a lavoura ou um talhão inteiro, né? Mas as beiradas, algum lugar que é onde a pessoa colhe, fica mato, o percevejo se aloja na moita de mato e ali para controlar fica mais difícil. Mas, no geral, o milho recuperou depois da chuva que deu aqui na região. E, Mário, tendo em vista essa questão do controle do percevejo, essa questão dessa perda do potencial produtivo até o momento, né? A gente não pode cravar como vai ser até o final da safrinha, porque, como você disse, tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte. Mas eu queria saber como que está a relação de troca por aí, quanto que está rodando a negociação da saca de milho e quanto que está a relação com o custo de produção. Esse ano, caiu, vou falar, 40% do custo em relação ao ano passado. Só que o ano passado vendemos milho a R$ 42, 43, 45, não fechou a conta, porque o adubo caro, semente cara, herbicida, inseticida, tudo caro, entendeu? Então não fechou, mesmo produzindo bem,
100 sacas por hectare, ou 240 sacos por hectare, a maioria dos produtores empatou ou teve prejuízo no passado. Agora, esse ano, o custo ficou menor, com a queda do preço do adubo, queda no preço da semente, entendeu? Algum inseticida, herbicida caiu um pouco de preço em relação ao ano passado, então vai deixar uma margem de lucro, sim, esse ano. Agora, quando se fala em lucro, não pense que é muito dinheiro, não, porque o milho continua barato, a R$ 48 hoje. Você vai ter um lucro porque abaixou o preço do adubo e da semente, que é o que mais encarece hoje no plantio do milho, e o milho subiu um pouco. Hoje aqui na região está R$ 48, né? Então, se continuar assim, se der uma chuva mais daqui uns dias, né? Porque a gente tem acompanhado até dia 5, dia 6 de maio, não tem chuva aqui para nossa região, entendeu? Para o norte do Paraná. Tem que chover, senão não fecha a conta de novo, tá? A soja não fechou a conta, tivemos umas grandes secas na soja aqui também, todos os produtores teve prejuízo, então a gente já vê que o prejuízo na safrinha do ano passado, prejuízo na soja agora, e se der mais um prejuízo na safrinha agora, porque não podemos falar que vai ter lucro, porque é cedo ainda, né? Então, não sei o que vai acontecer da agricultura no geral, não só nós, né? No geral, entendeu? E tendo em vista essa questão do preço, né, que você falou que agora deu uma subidinha, está na faixa dos R$ 48 a saca. O produtor aí diminuiu a área plantada ou diminuiu o investimento em tecnologia justamente por causa dessa questão do desestímulo por causa do preço de venda, Mário? Veja bem, alguns produtores realmente diminuiu sim o investimento, tá? Tá com o pé no chão, né? Porque não sabe o que vai acontecer. E o milho barato, você vai investir só para fazer volume, então não compensa. Mas eu acho que a maioria, eu particularmente, mantive meu investimento do ano passado, tá? Então, sempre com fé em Deus, né? Acreditando que vai dar certo. A gente nunca é pessimista. Nós somos otimista, o agricultor, né? E então a maioria dos produtores fez investimento igual ao do ano passado. Nitrogenado na base, não usa mais cobertura aqui na região, poucos produtores fazem cobertura com ureia, né? Entendeu? Ou nitrogênio, no caso, um sulfato ou outros produtos. Mas é uma região que produz bem aqui, sabe? Apesar de a gente não ter muita altitude, nós estamos com 400 metros aqui de altitude, mas vem produzindo bem no ano que corre normal, a gente colhe muito bem aqui, entendeu? Certo. Mário, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, quando precisar, dá uma alôzinha, a gente às vezes passa alguma informação que não bate com a outra cabeça dos produtores, né? Cada um pensa de uma forma. Mas eu falei o que eu penso e o que é a realidade do nosso município aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá aí, então estivemos com o Mário Teixeira Marinho Neto, que é produtor rural em Itambaracá, no Paraná, nos trazendo as informações de como que está o andamento da safrinha de milho por lá. De acordo com ele, houve um período de estiagem de cerca de uns 20 dias, mais ou menos, depois que o milho germinou. E aí, depois, agora nessa última semana, nos últimos 10 dias, houve uma chuva mais generalizada no município. Esse milho deu uma recuperada, lembrando que está em fase de embonecamento, segundo as informações do Mário. Mas, de acordo com ele, tendo esse retrato hoje, dia 23 de abril, existe uma perda consolidada na média de produtividade entre 10% a 15%, segundo ele, justamente por causa dessa estiagem. Houve lá no comecinho da safrinha um ataque de percevejos, mas segundo ele foi uma coisa muito pontual, foi possível contornar a situação e isso não acabou pesando nessa perda da produtividade. A questão é mesmo climática. E é esse cenário que a gente tem nesse momento, segundo o Mário, ainda tem muito chão pela frente para a gente acompanhar a safrinha lá em Itambaracá, então não é possível cravar ainda uma média de produtividade por lá. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.